Bem-vindos ao YouTube da Terrane. Meu primeiro vídeo aqui. Isso aqui é tudo novidade pra gente. Sou a Anneli Roche, sou fundadora da Terrane. Sou designer e artista por trás da marca também. Primeiramente, eu gostaria de falar um pouquinho da Terrane para vocês. A Terrane, ele é um estúdio criativo de design. A gente trabalha com eventos corporativos, sociais, vitrines, editoriais. Nós temos também uma parte de floricultura e presentes. No mercado, a gente atua desde o B2B até o B2C. Nosso maior foco na parte do estúdio é B2B e na nossa parte de floricultura B2C. Bom, e o que significa isso? Bom, B2B, a gente trabalha diretamente com marcas e empresas. E o B2C é o nosso cliente final, que vem até aqui na nossa floricultura, que compra presentes, encomenda pelas plataformas de delivery que a gente está presente. Mas antes de aprofundar, vamos ao tema do vídeo de hoje. Nós queremos fazer uma retrospectiva de 2025 para mostrar para vocês um pouquinho do que foi esse ano pra gente. Mas antes disso ainda, a gente vai contar um pouquinho da minha história para vocês, de como a gente criou a Terrane, de como eu pensei na Terrane. Como eu falei anteriormente para vocês, a gente vai começar de uma maneira um pouquinho diferente a nossa retrospectiva. Eu vou contar um pouquinho para vocês de como eu cheguei até aqui, né? Como eu cheguei para Terrane. Bom, eu sou a Anne, meu nome é Anneli Roche, mas todo mundo me conhece como Anne. A Anne começou no corporativo e dentro do corporativo trabalhei com tecnologia e finanças. E chegou um momento dentro desse corporativo que eu sentia falta. Sou filha de comerciantes, neta de comerciantes, então eu sentia falta de um contato com o público, sentia falta de balcão e também sentia falta de cor, criatividade. Eu me sentia muito fechada, muito engessada, então eu procurei um espaço que eu pudesse criar, sair um pouco da caixa do que eu queria fazer. E na verdade, no início não existia essa vontade de criar algo novo ou parar de trabalhar no corporativo. Eu só queria poder fazer algo que não fosse com relação ao meu dia a dia. E na época eu tinha acabado de comprar um apartamento, eu falei, poxa, por que não fazer um curso de designer de interiores que me ajudasse a planejar o meu apartamento? Comecei fazendo um curso de designer de interiores na Pan-Americana. Conforme o curso ia passando, eu ia ficando cada vez mais apaixonada e me sentindo mais livre, me sentindo mais viva. Eu nem sabia o que eu precisava exatamente na época, não era uma coisa fácil de explicar. Foi orgânico, foi natural, foi sem pressa. Eu fui fazendo uma transição de carreira sem nem perceber. Essa é a grande verdade. O empreendedor, ele sempre existiu dentro de mim, eu sempre tive isso na minha cabeça que um dia eu ia empreender, mas eu não sabia quando seria isso, porque a nossa geração, ela não pensa em como se aposentar, então, para mim, eu sabia que eu ia ter que trabalhar, eu gosto de trabalhar, gosto muito de produzir. E o Viver de Flores, quando começou, você vai me perguntar, né? Ele começou também de uma forma totalmente orgânica, sem planejamento, porque veio a pandemia. Um pouquinho antes da pandemia, eu já tinha saído do corporativo, eu tinha decidido arriscar algo novo, eu estava numa situação muito organizada na minha vida que me dava a possibilidade de tentar algo novo, então acabou acontecendo a pandemia e acho que como para mim, para todo mundo, foi uma coisa transformadora. Coisas boas e ruins aconteceram nesse meio tempo. E eu tive um momento de olhar para dentro de mim, um tempo, né, que a gente não tinha antes, e falar, poxa, e agora? O que eu vou fazer? E me vi sem fazer nada, sem produzir nada. E eu sou uma pessoa muito ativa, eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar muito. Eu comecei a criar terrários, porque eu precisava produzir algo. Eu sentia necessidade de produzir algo. Eu me sentia travada, bloqueada. Eu comecei a oferecer no meu bairro, de porta em porta, de comércios, se eu poderia colocar para vender, e assim foi acontecendo. E de forma muito natural, algumas pessoas começaram a me pedir flores, e aí as flores acabaram acontecendo nesse período de, falei, poxa,
eu disse sim para isso, por que não agora? Foi quando eu também decidi dizer sim para as flores. As flores, elas chegaram até mim, não fui eu que fui até elas. Da mesma forma que elas chegaram para mim, também me conectou com a minha avó, que tinha falecido, então foi uma forma, foi uma descoberta. Começamos assim, dessa forma, meio natural, elas me encontraram, e aos poucos a gente foi desenvolvendo esse trabalho já para alguns amigos, parceiros, e que começaram a me pedir. Muita gente me pergunta, a Terrane, depois que eu falo que eu sou a Anne, as pessoas até falam, é Terra Anne, então assim, uma coisa clara. Mas não foi tão fácil assim. A Terrane, quando eu comecei a trabalhar que eu decidi trabalhar com flores, que eu ia fazer uma empresa, porque eu começo a dizer que elas me encontraram, mas a partir do momento que eu decidi partir para isso, eu falei, não, agora vai ser profissional, então vamos fazer uma empresa. E eu queria muito um nome para essa empresa. A princípio, eu comecei a usar o meu nome, Estúdio Anneli Roche, mas eu sabia que não era isso, que eu já tinha na minha cabeça que isso era por tempo determinado. E o tempo todo eu ficava assim para mim, para os meus amigos, para todas as pessoas que eu tinha próximo, gente, eu preciso de um nome. E um dia, tomando café com um amigo, tira muito sarro da minha cara de diversas formas, né, Ale? Ele, na brincadeira, falou, por que não Terrane? Oi? Terrane, eu gostei, eu acho legal. Ele, sério? Eu falei, juro, eu amei esse nome. Então, a partir desse dia, a gente começou a chamar o estúdio Anneli Roche de Terrane. Ela foi apresentada como Terrane no dia 21 de setembro de 2021. Já fazia quase um ano, fazia mais de um ano que a gente já estava trabalhando. Clientes, a gente já fazia algumas entregas, mais como floricultura. Bom, vamos começar. Um grande marco para mim em 2025 foi o nosso estúdio, a Casa da Terrane. Estava há mais de um ano procurando um espaço. Eu já estava trabalhando num espaço fechado. E a Terrane encontrou esse espaço mágico aqui no Brooklyn e a gente está sendo muito feliz nesse espaço. Mas vamos falar de mais coisa, né? Não só daqui, porque se deixar eu falo só desse espaço que é minha paixão. É só uma coisinha. Eu quero que vocês venham visitar em 2026, venham visitar a gente, vocês vão se apaixonar por esse espaço. E a gente tem café agora aqui, então vamos voltar. Calma, Manuela, vou voltar. Aí vamos por evento social agora. Nosso primeiro casamento do ano foi no Fazano, no espaço do Fazano. E uma noiva super querida chegou para mim e a primeira coisa que ela me falou, eu não quero uma festa com cara de casamento. Então, foi incrível a gente poder criar algo especial para ela. E no final ela se apaixonou e o feedback foi maravilhoso pra gente e apaixonante. Então a gente guarda isso com muito, muito carinho. E um grande marco agora para a parte de marcas, nosso B2B. A gente teve um cliente muito legal esse ano. O nosso novo cliente desse ano. A gente teve a possibilidade de fazer showroom, vitrines e uma parceria incrível com a equipe de VM, que é a Calvin Klein. A parceria com a equipe é muito incrível. Nós fomos muito bem recebidos e o nosso feedback tem sido incrível e que 2026 venham muitos e muitos mais projetos junto com eles. Segundo marco pra gente e super importante agora no segundo semestre que aconteceu, nós assinamos a cenografia botânica da loja Conceito, que na verdade não é uma nova loja, foi um rebranding da loja Conceito do Iguatemi da Aramis. E nós tivemos a possibilidade de brincar, de poder pensar num projeto. E foi muito legal trabalhar direto com eles também para poder chegar nessa vitrine, nessa narrativa que foi criada para essa loja. Tivemos muitas collabs, muitas parcerias. Eu vou citar algumas, mas existem muitas outras. Tá? A Ohio, que tá sempre super parceiraça, a Susan. A Pop, com o nosso Dia das Bruxas, que foi de coração e que logo vocês vão ver um vídeo com a gente falando sobre como foi isso.
Espero que vocês gostem. A Lúcia Honda com as suas cerâmicas lindas. O Paulinho da Rosa, nosso parceiro, que tá sempre me ajudando com todas as flores, com todos os projetos. Cara, e tem muito mais gente que tá aqui do nosso lado. E para finalizar, eu queria agradecer de coração a todos os familiares, amigos, parceiros, os clientes, todo mundo que teve um contato com a gente e que participa, que faz parte da nossa história, nossos colaboradores, toda a minha equipe, todas as pessoas que trabalharam comigo e que me ajudaram a entregar esse ano. E agora, agradecer vocês, nossos seguidores aqui do Instagram, que a gente tem feito um trabalho muito bacana de conteúdos, a gente vem crescendo bastante aqui nesse espaço para levar um pouquinho da nossa vida, do que é viver com flores todos os dias. Obrigada, acompanhem a gente, comentem, compartilhem, tudo isso faz toda a diferença e ajuda a gente a continuar cada dia mais. Eu desejo para vocês um 2026 muito próspero, cheio de abundância, luz e amor. Até a próxima. Um beijinho.